Bom, gurizada, estamos de volta aqui com mais um vídeo no Coisa de Arquiteto. Porém, dessa vez nós não estamos continuando com a nossa maquete eletrônica. Por quê? Porque a pedido de um usuário aí do YouTube ah, que pediu que eu fizesse aqui um vídeo para vocês sobre materiais em V-Ray, porque isso seria muito importante e ajudaria muito. E, sinceramente, eu concordo plenamente. Porque o nosso próximo vídeo seria de texturizar o piso, né, e forro e se desse tempo as paredes de algum interior da maquete eletrônica, né? Então acho que realmente é algo importante e se fosse para falar isso no vídeo da maquete eletrônica ficaria muito grande. Então isso aqui vai ser uma espécie de série aleatórios, tá ligado? Então vai ser basicamente isso. Então é o seguinte, gurizada, eu fiz aqui, eu já preparei toda a cena, já fiz aqui todo um palco com materiais, vocês estão vendo aqui o palco de texturas que eu fiz. Palco é esse plano que a gente coloca aqui embaixo e as bolinhas aqui com as texturas, iluminação e câmera. Isso se chama palco aqui, não é mais ou menos isso. Então eu já fiz toda a cena, já apliquei os materiais, já configurei tudo, já tenho aqui um render pronto, tá bom? Porque se for para fazer tudo isso em vídeo, demoraria muito, é porque eu tenho que fazer teste, então isso, né, poderia deixar vocês muito confusos. Então eu já deixei tudo pronto só para explicar para vocês como eu fiz, né? E qualquer dúvida vocês podem voltar ao vídeo e assistir de novo para tirar a dúvida de vocês. Continuar deixando nos comentários. Mas enfim, então, galera, eu fiz aqui 8 materiais que estão relacionados à nossa maquete eletrônica, tá? Não são materiais aleatórios de V-Ray, são materiais relacionados à nossa maquete eletrônica, nosso projeto lá aqui do 3D Studio Max, né? Então eu peguei materiais relacionados à arquitetura, né? Como pedra, metal, vidro, cristal, madeira, né? Faltou aqui a grama, mas acho que a grama eu vou deixar para um vídeo específico somente para grama, tá? Porque né, tem bastante detalhe, né? Tem várias formas da gente fazer uma grama realista e de qualidade, né? Então, é o seguinte, gurizada, eu peguei somente esses materiais. Futuramente eu pretendo trazer uma explicação mais avançada, mais a fundo, né, sobre materiais em V-Ray, mas por enquanto só o básico mesmo para quem ainda não entende muito, beleza? Então eu tenho aqui, em primeiro lugar, antes de mais nada, no nosso próximo vídeo, que vai ser a texturização da maquete eletrônica, de pelo menos alguma parte dela, eu vou estar falando sobre criar materiais de parede, né, em V-Ray, né? É bem simples, mas muita gente não sabe, então acho que é importante explicar isso no vídeo. Bom, mas deixando de enrolar, gurizada, temos aqui então o nosso primeiro material. Eu vou falando na ordem aqui. Esse primeiro material aqui, galera, é uma espécie de pedra, umas pedras que a gente pode colocar em caminhos assim de jardim, né? Em passeios de jardim, né? Então são aquelas pequenas pedrazinhas. Até algumas cidades de interior utilizam ruas com essas pedras aqui. Então eu vou abrir aqui o meu editor de materiais, né, e vou dar um duplo clique aqui para maximizar minha textura. Vocês podem ver aqui, né, como ela está. E eu vou selecionar ali então, vou fechar isso aqui, na verdade, não preciso ficar com isso aqui aberto. Vou selecionar aqui a minha esfera, né, que eu coloquei essa textura e vou mostrar para vocês. Ela é uma esfera aqui com 32 segmentos, né, 4 centímetros, aqui não importa, né, vou pular essa parte. O que eu coloquei aqui para adequar a textura, como são todas esferas, são texturas, né, as texturas geralmente são quadradas, né, então a gente tem que usar um mapeamento de esfera, né. Como que a gente faz isso? A gente pega aqui o modificador, o VW Map, e coloca aqui Spherical, tá? Se vocês dependendo da textura de vocês, se vocês quiserem e tal, né, isso vai depender muito de cada textura, né, mudar aqui esses valores, né, que são largura, não, altura, largura, espessura e tal, né? E desabilita aqui o Real World Map Size. Só lembrando, galera, que aqui eu estou usando o sistema de unidade em metros, tá bom? Então isso aqui pode variar se você estiver usando no centímetro, em polegadas e tal. E lembrando que todos esses valores que eu vou dar para vocês aqui, tanto de textura quanto aqui nas propriedades dos materiais, dos objetos, são apenas exemplos, tá? Então isso aqui pode variar para cada projeto. Isso aqui é só para vocês entenderem melhor, tá beleza? Então aqui eu usei um VW Map com Spherical e eu alterei aqui os dados, né, o tamanho da minha textura para ficar melhor, né, para encaixar melhor aqui, né, com o meu projeto, beleza? Com a minha esfera. Em seguida eu usei aqui
Vamos pular aqui agora para a textura, né? Depois a gente fala daquele outro modificador ali. Aqui na minha textura, começando pelos materiais, eu usei basicamente aqui no Diffuse, eu usei aqui a textura mesmo, tá? De pedras mesmo, uma espécie de ladrilho de pedras, tá ok? E aqui em Bump, que eu deixei em 30 unidades, né? Eu usei aqui essa imagem em brancos e negros. Brancos e negros, se vocês quiserem, é esse tipo de imagem que vocês estão vendo aqui. É diferente do branco e preto, tá? É diferente. E se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial explicando para vocês como fazer isso, tá bom? Mas os meus não ficaram muito perfeitos porque eu tô sem internet, porque eu me mudei e aqui ainda não tem internet. Tô esperando o modem e tal, essas coisas todas. Então, né, não tem como eu baixar texturas para vocês. Mas enfim, de texturas são basicamente isso aqui, tá ok? Agora, o restante eu deixei tudo padrão, né? Eu não coloquei reflexão, não coloquei glosses, né? O reflect gloss, nem subdivisão, porque não tem nenhum tipo de reflexão aqui nessa pedra, tá bom? Ela não é uma pedra reflexiva, mas se vocês quiserem colocar, tudo bem, tá ok? Então, bora pro próximo material. O próximo material, gurizada, deixa eu abrir aqui pra vocês, é esse cromo, esse cromado aqui, meio fosco, meio rugoso, né? Como eu fiz ele? Cara, muito simples mesmo. Eu peguei aqui o material V-Ray, né? Aqui em Diffuse eu coloquei 64, tá bom? Se vocês quiserem pegar os valores, eu coloquei 64 ali. Em Reflect, eu coloquei 109, vocês podem colocar 107, 108, 110 também, não tem problema, tá? Coloquei aqui 109. Um, e o segredo para deixar ele com esse efeito aqui de um cromado fosco é exatamente esse Reflect Glossiness aqui, tá bom? Geralmente ele vai estar em 1, tá? No de vocês, ele vai estar completamente cromado. Então a gente coloca aqui 0,8, né? Que vai deixar ele com esse efeito fosco aqui. E como ele é um material bastante reflexivo, a gente aumenta um pouco de subdivisões, coloca 16 ou 20 também, fica um tanto legal. O restante a gente deixa em padrão, beleza? Aqui eu tenho esse outro cromado aqui, tá? Esse outro cromado que ele é liso, né? Um cromo liso. Então, cara, ele é basicamente a mesma coisa do outro. A diferença, né, é que o diffuser dele é totalmente preto, tá bom? E aqui no Reflect é 150, tá bom? A tonalidade aqui do Reflect, 150, tá bom? Esse valor aqui. E aqui no Reflect Gloss a gente coloca em 1, que é o padrão, e de subdivisões a gente pode colocar 3, mas vocês podem colocar mais, pode colocar 8 também, dependendo da quantidade de objetos que tiverem na cena e que foram reflexivos. Uma outra coisa que a gente altera também é aqui no Refraction, aqui no IOR ou IOR, eu coloquei 2,27. Do resto é tudo padrão, beleza? Em seguida nós temos aqui essa textura de madeira, que pode ser utilizada como um piso também, né? Muito simples mesmo. A começar pelos materiais. No diffuser, né, a gente coloca aqui o material de textura mesmo da madeira, tá ok? E aqui no bump dela, eu coloquei um bump com 30 unidades também. E eu usei a mesma imagem, do mesmo jeito, a imagem em cores do mesmo jeito, né? Que já é o suficiente para dar esse efeito de bump que vocês podem ver aqui na janela onde estou passando o mouse, tá bom? Já dá um efeito aí na nossa madeira. Também coloquei aqui um reflect de 25 e eu coloquei aqui um reflect glossiness de 0,8 e um subdivisões 8 mesmo padrão. De restante, né, tudo normal, tá bom? Então, bora pro próximo aqui. É o seguinte, o próximo aqui é esse material, vai ser o material de vidro, aqui eu já estou passando meu mouse. É um cristal ou vidro, enfim, é um material todo transparente, muito simples de se fazer. Como que eu faço ele? Eu estou aqui nele, no cristal, no vidro, como vocês quiserem. O diffuse dele tem que ser totalmente preto, tá ok? Totalmente preto. E aqui no Reflect e Refract, totalmente brancos, tá ok? Aqui no Reflect, a gente deixa tudo padrão, exceto aqui o Fresnel Reflections, tá? Ele tem que estar marcado, essa caixinha aqui, Fresnel Reflections, tá ok? Outra coisa, aqui no IOR, ele estaria 1,6, tá? Você tem que colocar 1,52. Faz diferença? Sim. Olha só aqui na minha imagenzinha aqui, eu coloquei 1,6.
né? E ele faz uma diferença ali. Então tem que estar 1,52, tá ok? O restante pode deixar padrão aqui em Effect Shadows, né? A gente tem que habilitar, se a nossa cena tiver uma iluminação, alguma coisa assim, né? Ela tem que estar habilitada para mostrar aqui o sombreamento na espessura do nosso vidro ali. Então é importante habilitar aqui o Effect Shadows. Aqui no nosso vidro fosco, que vocês podem ver aqui na imagem renderizada, é quase a mesma coisa desse cristal. Diffuse, todo preto, Reflect e Refract também. Aqui no IOR, né, 1,52. A diferença, gurizada, está aqui no Refraction, tá? O Refraction, que aqui no Glossiness vai ficar em 0,6, tá bom? E outra coisa é que nos subdivides, né, subdivisões tanto do Reflect quanto do Refract vão ficar em 30. Vocês podem ver que ele é um material bem pesado, ele travou aqui o meu 3D Studio Max. Ele é um material realmente bastante pesado devido à quantidade de subdivisões. Vocês podem colocar aqui em torno de 20 e 30, tá bom? Tem que ser esses valores. E gloss somente aqui no Refract 0,6, tá ok? Passando para o próximo material, essa madeira aqui, que pode ser aquele tipo de madeira usado em deck, tá bom? Eu vou selecionar aqui para vocês, é uma esfera. Eu usei aqui o VW Map, como em todos os outros materiais também. Coloquei em Spherical. E aqui tem algumas peculiaridades, né? Que aqui eu coloquei o seguinte, aqui em Diffuse eu coloquei a textura mesmo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Textura da madeira, essa textura aqui. Porém, como ela está na vertical, né, eu tenho que usar ela na horizontal. Então aqui no W eu coloquei 90 graus, beleza? Nas propriedades do bitmap. Aqui no bump eu coloquei 60 e eu usei essa imagem aqui em brancos e negros. Lembrando que se vocês quiserem aprender a fazer isso aí, é só pedir nos comentários que eu faço um vídeo explicando como se faz. E aqui no Reflect eu coloquei 20, tá ok? Reflect Glossiness, eu coloquei 0,89, subdivisões eu deixei em 8 mesmo, padrão. O restante, padrão, beleza? Foram essas modificações. Já aqui nas propriedades da esfera, aqui no modificador, eu coloquei o V-Ray Displacement Mod. Lembrando de sempre colocar em 2D Mapping Landscape, tá bom? Aqui em Text Map, a gente usa a mesma textura que eu usei aqui no Bump, tá bom? Que é essa mesma textura aqui que eu usei aqui no Bump, eu simplesmente fiz isso aqui. Eu cliquei, mantive pressionado e arrastei aqui em cima do Text Map, beleza? Aqui em Amount eu coloquei 0,02, lembrando que eu estou usando metros, tá bom? E aqui para ter uma maior precisão, né, e mais detalhes, né, eu aumentei a resolução que estava em 512 por padrão e coloquei 1024. E aqui a precisão que estava 8 eu coloquei 16, ou seja, eu dobrei ali a precisão, né, para ter uma qualidade melhor aqui. Automaticamente o render demora um pouco mais, beleza? Então, bora pro próximo, que é esse último aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho do vídeo, tá ok. Esse aqui é um pouquinho mais complexo que os outros materiais, mesmo assim continua sendo uma texturização fácil. Deixa eu maximizar aqui para vocês verem, né? Fica um material bastante realista. É um material de pedra igual ao primeiro, só que tem uma peculiaridade diferente aqui, que ele tem um efeito de, né, de pedra molhada, né, com musgo ou alguma coisa molhada assim, né, enfim, um pouco de água ali. Então, como que eu fiz isso? Muito simples. Aqui no Reflect eu deixei padrão. A única coisa que eu mudei é que eu coloquei aqui 20 subdivisões e só, né? Agora tudo tá aqui na aba de Maps, né? Aqui no Diffuse eu coloquei a minha textura mesmo, normal, né? De pedras. Em seguida eu coloquei aqui umas outras texturas que eu já vou falar para vocês. Aqui em Bump eu deixei 30 e coloquei aqui em brancos e pretos. É que essa aqui não ficou muito perfeita porque eu estava meio sem tempo para fazer. Mas foi isso que eu utilizei ali no Bump, né? A imagem em brancos e negros. E em seguida eu coloquei aqui Reflect e Arglossiness. Aqui eu usei uma imagem diferente. Eu peguei uma imagem de musgos mesmo e fiz um brancos e negros delas para que tivesse esse efeito molhado aqui, entendeu? Então eu apliquei esse musgo em brancos e negros, em brancos e pretos, enfim, né, aquela textura lá que vocês conhecem. E eu coloquei aqui no Reflect e no R-Glossiness, ou R-Glossiness. Vocês podem ver, né, que faz bastante diferença, né, esse efeito. Né? Eu vou aumentar aqui para vocês verem com mais qualidade. Vocês podem ver
né, que um depende do outro. O Reflect depende do Arglossance, tanto que só o Reflect também não faz efeito nenhum. Então tem que ser os dois, tá ok? E aí dá esse efeito muito show de bola aqui na nossa esfera. Aqui no modificador, no V-Ray Displacement, sempre aqui no 2D Mapping Landscape, aqui eu coloquei a mesma textura que eu usei aqui no Bump, tá? Eu simplesmente arrastei para cá. Aqui no meu Amount eu coloquei 0,025 e aqui na resolução eu deixei 1024 e 16, né? Eu dobrei ali a precisão. Então a gente obtém esse resultado aqui nas nossas texturas, que são texturas extremamente realistas, muito de boa qualidade. Claro, vai depender da configuração que vocês fizerem aqui no render setup do V-Ray, mas enfim, isso aqui é um tutorial básico de materiais em V-Ray. Qualquer dúvida vocês voltem o vídeo. Se a dúvida continuar, deixa nos comentários, tá ok? Lembrando que no próximo vídeo tem mais alguma pincelada que eu vou dar sobre materiais V-Ray, de parede, essas coisas assim. E é isso aí, galera. Se vocês puderem clicar aí no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos, isso vai ajudar muito na divulgação. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então a gente se vê no próximo. Grande abraço e tchau!